Olá, esse é o canal Conservador RJ, eu sou o Leandro Costa. Quem puder, ajude a divulgar. Quem já é inscrito, curtir, divulgar. Quem ainda não é inscrito e puder dar essa força, fazer essa inscrição aí. Hoje eu vou falar sobre um tema que nem é polêmico, né? É bem claro. Sobre a questão aí do assassino em série, que está aí foragido da polícia, em Goiás. Eu espero que ele tenha o final mais trágico possível. Isso é a minha vontade. Mas a lei diz que tem que ser capturado. Enfim. Mas o que eu quero não necessariamente é o que está na lei, e vice-versa. A lei também não é feita por mim, e tudo bem. E muita gente vai dizer que isso é um radicalismo, que você está defendendo execução. Não estou. Eu espero que ele tenha um fim trágico, mas que isso seja naturalmente. É natural que ele venha a reagir, até pela índole dele. E se isso acontecer, é óbvio, não tem nem o que discutir. Se ele estiver colocando em risco a vida de outras pessoas, o que provavelmente vai estar acontecendo quando ele for achado, também não tem o que discutir. É legítima defesa própria de terceiros, é assim que a polícia acha. É assim que a polícia age. E nesse caso, eu não estou falando em execução, estou falando em legítima defesa dos policiais e legítima defesa de quem quer que seja que ele esteja fazendo ou tente fazer como refém. Sobre a questão da pena de morte, mas então você está defendendo a pena de morte? No Brasil, isso é absurdo. Só que a nossa Constituição tem a pena de morte. Para quem não tem essa informação, é só buscar, está lá no artigo 5º. A pena de morte é prevista nos crimes militares. E aí eu posso até colocar aqui um crime militar que não seja tão grave, mas que em tempo de guerra vai ser punido com a morte. Por exemplo, eu posso colocar aqui que em tempo de guerra eu considero esse particularmente grave, que é a deserção. Porque você está abandonando o seu país, o seu povo, e no caso, em tempo de guerra, tratado como pena de morte. Só que se você admite a pena de morte em tempos de guerra para militar, e alguns crimes são até mais brandos que a deserção, eu não vejo por que não admitir por um caso desse. Tá? Então, é uma colocação que eu estou fazendo aqui sobre a questão de aplicação de pena. E nós temos o criminoso, que é o crime culposo. E não importa que ele mate 30, 40 pessoas, que ele fique 30 anos no fechado, 40, eu defendo que aumente também o máximo de pena, porque realmente a expectativa de vida aumentou. O que é, de fato, isso não é uma mentira, um dos motivos de aumentar o tempo de trabalho, de contribuição. Então eu não vejo por que não aumentar o tempo de pena. Mas quem comete um crime culposo, ele tem que ir para uma instituição onde a gente tem que entender o seguinte: essa pessoa errou, mas errou por incúria, negligente, imprudente, imperito, errou, tem que ser punido. Aí vão falar assim: mas o cara que atropela 10 pessoas sob efeito de droga ou de álcool, embora droga é complicado, mas vamos falar aqui sobre o álcool, é culposo. Então, que ele fique 30 anos preso. Eu não estou aqui achando que ele tem que ser aliviado, não. Até porque ele tirou vidas. Mas a cadeia para ele tem que ser uma. Para alguém que errou, para alguém que foi irresponsável. Agora, quando o cara quer o resultado, ou seja, quando o objetivo dele é matar alguém, é cometer um crime, ele tem que ter uma pena em um presídio muito mais grave. Por quê? Porque ele teve a intenção. Então, não basta para ele falar: você errou, não faça mais, vai cumprir a sua pena e vai ser recuperado. Não. Para ele você tem que mostrar: você errou, não faça mais, vai cumprir sua pena e faça tudo para não voltar. Já o membro de organização criminosa, esse, você sabendo que ele vai fazer tudo para voltar, porque ele normalmente, se ele não se desvincular dessa organização, ele volta, né, vai para o sangue dele, esse, ao meu entender, ele deveria ter um presídio onde ele realmente se sinta no inferno. Porque esse cara, você tem que dizer para ele o seguinte: você errou, não faça mais, faça tudo para não voltar, porque aqui vai ser cada vez um inferno pior para você. Ou você sai dessa organização criminosa, ou você vai sofrer as consequências de fazer parte dela, porque você colabora com uma cadeia de crimes. Enfim, isso independente da dosimetria da pena, tá? Se vai ficar com 10 anos, 20, 30, independente. A dosimetria já é ligada ao resultado do crime. No entanto, no caso do irrecuperável, aí, sinceramente, a pena de morte faz todo sentido. É o caso do pedófilo, é o caso desse assassino e estuprador em série, porque também não podemos negar isso. Enfim. Mas o que espanta, o que salta aos olhos de muitos, para mim, isso não é a menor novidade,
é a defesa que estão fazendo no sentido de que ele precisa de tratamento, que ele não pode ser morto, que ele é uma vítima da sociedade. Meio parecido com o que aconteceu no Jacarezinho. E a gente vê qual é o lado que está fazendo essa defesa. Isso, para quem tem um pouco mais de conhecimento, vai identificar que a esquerda usa o chamado lumpen proletário, ou seja, um marginal. E é por isso que ela precisa proteger os seus. O que a esquerda está fazendo é proteger o seu braço armado, seja o tráfico, seja esses criminosos esporádicos, mas a esquerda ela vai simplesmente banalizar a violência, banalizar o crime, e ela vai acabar justamente com a ideia de dosimetria. Por quê? Ela quer perseguir seus inimigos e absolver, né, nem que seja moralmente, seus amigos. Está aí o ex-presidente que hoje sequer você pode apontar para ele e falar a verdade. Mas isso é normal. Se a verdade não fosse algo negado nos tribunais, o Olavo de Carvalho não tinha pago um processo milionário, né? Ou pelo menos sido condenado num processo milionário. Enfim, a questão é, por que a esquerda defende os marginais? Porque eles se prestam à degradação moral, que é o que a esquerda prega. Porque eles hoje são o lumpen proletário. Ou seja, porque eles fazem parte da revolução. O que a gente tem não é esquerda contra a direita. É cidadão de bem contra todo um crime, toda a marginalidade, toda a podridão, que ora vai se apresentar como um movimento social, ora vai se apresentar como N outras caras, mas que todos eles se interligam e nenhum deles tem coragem de falar um do outro. Veja que os movimentos sociais, os seus ativismos, quando o cara fala em defender combater a morte dos pobres, negros, jovens, ele não fala em combater o tráfico. Por quê? Porque o tráfico faz parte desse sistema. Então ele só quer manter as coisas cada vez pior. Entenda de onde você está buscando a tua informação, de onde você está alimentando o teu cérebro. Esse é o problema. Porque o problema é você está absorvendo o pior tipo de informação se você se informa por qualquer um que a gente sabe aqui, eu não preciso dar o nome dos jornais aqui, né, que são mais panfletos da esquerda do que qualquer coisa. Traiu o 247, que praticamente pegou o Lázaro no colo e o fez de vítima, contrariando qualquer sentimento humano que vê esse ser como um ser desprezível, nojento, abissal, mas esse mesmo grupo de pessoas não está nem aí para casos das vítimas, e eu não vou nem falar do caso dos policiais mortos em Nova Iguaçu, até porque eu não posso realmente falar o que eu penso, mas em relação a esses grupos de direitos humanos, a gente não vê essa mobilização, é como se fosse assim, faz parte. É o outro exército. O exército deles, eles defenderam no Jacaré. Cabe a você decidir de qual lado você está.